Vamos reiniciar. Posso iniciar? Pode. Bom, senhores, nós retornamos à nossa sessão do dia 15 de setembro de 2020, a sessão da tarde, dando continuidade à nossa pauta. O último item analisado foi o 36 da doutora Gisele, o próximo é o 37, que já foi julgado, tá ok? O outro seguinte é o 38, que vai ser da relatoria da doutora Gisele também, né? Esse ainda não foi julgado, é o processo 16.327, 915.214/2009-86, Santander do Brasil S.A. O contribuinte apresentou um memorial. Eu passo a palavra agora para a doutora Gisele. Obrigada, presidente. Esse é o caso que eu sugiro que a gente traga também o item da pauta 48, né, o final do processo 2009-31, para a gente julgar, porque se trata do mesmo direito creditório, enfim, e a discussão é muito similar, então foi a sugestão que eu tinha feito anteriormente. Okay. De toda forma, eu já começo a relatar aqui o item 38, só um momentinho que eu estou abrindo. Eu já coloquei na pasta para os senhores, tá? Aqui é declaração de compensação, também visando a compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ao maior de imposto de renda retido na fonte, relativo aí a juros sobre capital próprio, com relação ao período de 20 de 8 de 2008, com débito de imposto de renda relativo aí a 9 de 2008. Aqui, a DENF proferiu despacho decisório, pelo qual não homologou a compensação sobre os seguintes fundamentos. Os débitos estavam alocados aí já nos DARFs localizados, portanto, não haveria direito creditório elegível à compensação. Certificada, a contribuinte, ela alega, em sede de manifestação de conformidade, que não foi gerado crédito de imposto de renda sobre juros sobre capital próprio no valor de 170 na DCTF no mês de agosto, para compensação em epígrafo, e ao considerarmos o valor apontado na DCTF retificadora, percebe-se que o requerente tinha crédito para liquidar o débito declarado. Diante do exposto, ela requer que seja retificada de ofício, né, relativo ao mês de agosto, bem como reconhecido o direito creditório, já vista a compensação procedida de acordo aí com a legislação. Em 6 de novembro, a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade, tá, uma vez que o contribuinte não logre comprovar por meio da documentação hábeis e idôneas que houve aí pagamento indevido ao maior. Cientificada da decisão, a fim de contrapor as razões da DRJ, ela apresenta lastro probatório para demonstrar a origem do direito creditório. Subsidiariamente, caso essa turma entenda necessária, ela requer a conversão do feito em diligência para que a autoridade preparadora verifique a documentação acostada, de forma a confirmar a existência do pagamento indevido ao maior, e realize circularização ou confirmação externa perante o beneficiário do juros sobre capital próprio, lembrando que essa é uma das empresas do Grupo Santander, né? Essa é a Santander Corretora de Títulos Imobiliários, e a relação, né, de pagamentos envolve o Banco Santander propriamente, para obter e certificar quaisquer elementos adicionais que entender necessários. É o relatório, presidente. Ok, doutor Zé, pode passar por volta. Então, aqui também tem aquela razão inicial, que eu falo que não, né, embora, né, seja recomendável a retificação da DCTF, ela por si só não resolve. Aqui, no caso, a contribuinte não retifica, ela pede que nós façamos de ofício aqui, em sede de análise do recurso voluntário, e o único elemento que serve para mim, ele de eventualmente essa questão, né, da ausência de retificação no momento oportuno e até de verificação, é trazer a documentação. Então, a contribuinte, ela cuida de instruir o recurso com alguns documentos. Esses documentos eu trago aqui no curso do voto, eu recorto e colo para vocês verem o fundamento. Ela não abre de uma forma, assim, detalhada, em termos, vamos dizer, contábeis, mas ela traz toda a ata
de reunião da diretoria para deliberar o juros sobre capital próprio, ela traz algumas composições que nos ajudam a verificar esses estornos com base na própria contabilidade do Santander Brasil, não da hora recorrente, tá? Mas, de qualquer jeito, vocês vão conseguir verificar e vocês vão ver que eu considerei essas provas suficientes, tá? Então, aqui é uma avaliação bem qualitativa dessa prova, e para mim isso tudo fica muito claro, e mesmo o oferecimento à tributação pela quantidade envolvida. Então, vamos lá. Preliminarmente, esclarece em linha com o declarado no Perdecomp, este número, que é o PAF, que a gente vai julgar, que é o item 48, por isso que eu falo que eles têm relação, o valor recolhido de 847.500 sobre juros sobre capital próprio. Parte foi utilizada neste Perdecomp e parte utilizada no outro Perdecomp. A quantia de 412 representa o montante pago indevidamente a título de imposto de renda e a quantia de 435, o montante efetivamente devido. Essa diferença, que é os 412.500, parte é utilizado neste Perdecomp e parte utilizado no item 48 da PAF. Nos que é esse de final 2009-31. No citado PAF, está pleiteada a homologação do valor de 241 mil e no presente contencioso o valor de 170, o que remonta esse montante do 412.500. Dito isso, para demonstrar que o valor devido a título de imposto de renda retido na fonte é os 435 e não o pago de 847.500, junta aos autos ata da reunião da diretoria executiva, está anexa e eu colo a parte, onde se vê aprovada a deliberação de declaração e distribuição de JCP com base em 2.900.000, cuja incidência corresponde à alíquota de 15%, enquanto os 435, conforme memória também de cálculo. Então, você fica muito claro que a deliberação foi de 2.900, os 15%, a gente não tem os 847 mais os 435, e, portanto, essa diferença de 412, aqui pleiteada 170, e no outro processo final, 2009-31, a diferença de 241. Adicionalmente, para fim de demonstrar a repercussão econômica do tributo, em observância ao disposto no 166, anexe em relação ao beneficiário do JCP, o Banco Santander do Brasil, balancete do mês de agosto de 2008, onde se verifica a indicação da rubrica contábil de investimento na Santander Brasil, corretora de títulos e valores, que é a nossa recorrente, o valor consolidado de 2.942 na conta de sociedades ligadas, lançado de acordo com o método de equivalência patrimonial, espelhando o recebimento de JCP de 2.900 pela investidora Banco Santander do Brasil, enquanto reflexo do pagamento da investida. Apresenta ainda a movimentação contábil da conta do imposto de renda retido na fonte sobre JCP, conforme conta COSIF e tal, de forma a demonstrar o estorno do imposto de renda retido na fonte no valor de 847. Então, aqui vocês conseguem ver na figura exatamente esse estorno que foi efetivado aqui na beneficiária. Não obstante o equívoco formal cometido pela recorrente no preenchimento da DCTF, o conjunto probatório mostra-se suficiente para legitimar o direito creditório. Ademais, aí eu entro em caso de dúvida quanto à legitimidade, as autoridades poderiam ter intimado a recorrente a prestar algum esclarecimento e juntar novos documentos. Vejam que as outras autoridades tinham plenas condições de consultar as bases da Receita, a DIRF da fonte pagadora hora recorrente ou a DIPJ do beneficiário dos rendimentos, do Banco Santander, à luz do artigo 29 do Decreto 70.235. Aí tem aquele jalinho, meu atendimento, que deve superar, enfim, e buscar a verdade material. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e no mérito dar-lhe provimento para homologar a compensação até o limite do direito creditório. Essas são as provas, é como voto, e abro aí para o colegiado. Obrigado, doutora Gisele. Tem um eco aí, não sei onde é que está. Bom,
Deixa eu ver aqui, ele tinha apresentado o erro teria no preenchimento da DCTF inicialmente, por isso que não foi identificado o direito creditório. O pagamento de R$ 847.500 estava totalmente alocado. Ali vem no recurso voluntário, ele traz como elemento de prova aquela ata, né? Fora a ata, ele traz uma cópia do diário, né? Aqui parece que a senhora reportou, isso aqui é do diário, onde presumivelmente teria havido um estorno. Isso, perfeito, pelo E, outro na branco. sua opinião, esses dados já são suficientes para comprovar o erro. E aqui vocês não adotou aquele modelo de voltar inicialmente para apreciar, porque esse nada foi apreciado, né, na primeira instância, né? Tá certo? Bom, eu não sou muito simpático com aquele modelo, já, embora seja voto vencido aqui de goleada, mas Não, é assim, presidente, eu no, poderia até adotar, mas não, eu assim, digo o de seguinte, porque verdade, vocês eu normalmente considero adotam. Eu suficiente. já fiz aqui de reconhecer, vocês criam diligência, e depois que eu peço diligência, eu quero entender um pouco a lógica de vocês dentro dessas situações, tá ok? Bom, para mim ficou bem claro o seu voto, ele está bem objetivo. Não concordo com alguns fundamentos, está entendendo? Mas essas outras coisas, vamos dizer que não são questões que voltam ao mérito em si. Senhores, a palavra está liberada. Gisele, esse documento que ele coloca no processo, isso é o diário? Por exemplo, é diário? Sim, é o diário dele, é só um trechinho, e depois ele mostra justamente no diário esses estornos. Mas só isso, você vai ver que está em 1 ou 2 páginas, né, que ele faz a recomposição e mostra. Mas, assim, para mim, com a ata, tá, Efigênio, veja, eu sou uma ata mais esse estorno que fica claro sobre a repercussão econômica do 166. Então, bom, eu não vou mandar para a unidade de origem, assim, eu até poderia, porque ele não trouxe um lastro contábil mais robusto, tá? Mas, uma vez que eu tenho uma ata registrada na junta comercial, com os 2.900, eu tenho os 15% dando os valores, e os valores batem certinho, né, somado à comprovação desse estorno diário, eu falei, bom, acho que, para mim, em termos de análise qualitativa da prova, estaria suficiente. Há quem entenda que possa ainda ser necessário retorno para apresentação de mais documentos, mas eu acho que a ata aqui, nesse aspecto, e vejam, são entidades relacionadas, né? Então, assim, no fundo, a própria Receita também poderia ter dado uma olhadinha, se quisesse, na DIF, na própria DIPJ. É nisso que me gerou um pouco de assim, né, poxa, podia ter tido algum esforcinho, e se não se convencesse também, fazer algum nível de intimação. Então, partindo aí dessas premissas, é que eu adotei essa opção, tá? E assim, estou bem tranquila com relação a isso. Acho que não dá para eu considerar não verídico essa ata muito clara registrada na junta dessa distribuição do JCP no período. Senhores, alguém mais quer fazer algum comentário ou posso iniciar a votação? O voto da conselheira está bem claro o entendimento dela. Eu estou dando uma olhada aqui na documentação. Peço só mais um instantinho, por favor. Pois não, pois não. Eu não tinha tempo, não dava para retificar DCTF, mas não, Gisele? Já tinha Não dava, já tinha, na DJ ele até consigna isso, então ele não aprecia, porque no fundo ele nem quer saber dessa retificação de ofício, uma vez que ela teria sido pós-despacho decisório. Isso não tenho a menor dúvida, tanto é que desde sempre, né, ela pede a retificação de ofício, ela não se sente, a contribuinte, confortável em fazer a retificação propriamente. Então, se você pegar nas peças, todas ela pede a retificação de ofício por nós, tanto pela DRJ, como agora no âmbito do CARF. Então, eu fiquei naquela, poxa, né, no fundo ela não retificou porque ela submeteu a retificação de ofício. E, ao mesmo tempo, né, ela junta aí essas duas provas centrais. Mas é que quando ela apresentou a impugnação, tinha tempo hábil para retificar? Não, pelo que está na decisão e pelo que eu vi, não, Efigênio, ela não conseguiria mais retificar.
O processo é de 2009. Colegas, eu caí novamente? Eita, pai. Senhores, vou interromper aqui a gravação, porque o sinal caiu, eu vou interromper a gravação.